pessoal, professora Milena, língua portuguesa hoje, e a gente viu na última aula gênero textual, né? A gente viu o que é um gênero textual e a diferença de gênero textual para tipos de texto, tá? E hoje eu trouxe para vocês, né, um gênero que é o conto. E eu vou explicar para vocês o que é e vocês vão ter uma noção e a gente vai ver também um texto, né, para fixar melhor o conteúdo. Então, mas antes disso, eu quero saber de vocês. O que vocês entendem por gênero, aliás, por conto? Quando eu falo a palavra conto, o que vem na mente de vocês? Eu acredito que quando a gente fala de conto, geralmente vem conto de fadas, que é o mais conhecido, que é o que mais a gente vê. Mas antes da gente entrar nesse conto específico, a gente vai ver primeiro o que é um conto e como que ele se molda, tá? Então, primeira perguntinha. O que é um conto? Tá? Primeiro, o que é um conto? Um conto, pessoal, é uma narrativa curta, tá? Geralmente ele é passado de geração em geração. Como a própria palavra fala, né? Conto é contar. Então é uma narrativa curta, é uma narrativa que muitas vezes, né, tem aí a entrada de personagens místicos, tá? E às vezes não, é um conto mais tranquilo. Vamos ver também as características. As características. Primeiro, o conto, como característica principal, ele vai ter como característica principal do conto, a gente vai ter a verossimilhança. O que é a verossimilhança, professor? Essa palavra é meio estranha para mim. Pessoal, verossimilhança é você trazer algo de um mundo, algo que não seja real, e transformar ele em algo tão real. Ainda não entendi, professora. Bora ver. Por exemplo, quando a gente conta nos contos de fada, gnomos, fadas, a gente sabe que aquilo é fictício. Mas o conto ele traz para a nossa realidade. É uma história que conta como se realmente existisse um gnomo ou uma fada. Então, essa é a questão da verossimilhança. E essa verossimilhança ela pode vir no início, no final ou no meio do conto. Ou pode estar em todo o conto, tá? Depois, o que temos como característica também? O conto, geralmente, ou ele vai estar em primeira pessoa ou terceira pessoa. Primeira pessoa, eu. Eu estive andando pelo jardim e encontrei uma fada. Eu, primeira pessoa. Eu vou contar este conto. Eu serei o narrador personagem. Terceira pessoa, eu sou o narrador onisciente. É aquele que não participa da história. Certo? Então temos aí já duas características. A primeira, verossimilhança. A segunda, primeira e terceira pessoa. O conto vai estar em primeira pessoa ou vai estar em terceira pessoa. E terceira característica é o enredo. A questão do enredo é que sempre, né, no conto, você vai ter a situação inicial, a final, aliás, o desenvolvimento e a final. O enredo, você vai explicar quem são seus personagens, aonde eles vivem, o que eles fazem. Vai dar um sentido, uma localização para o seu leitor. Pronto. Aí a gente já tem aqui as três características do conto. Pessoal, agora a gente vai ver a estrutura. Olha só. Como é que é estruturado um conto?
gente vai ter essas 3 fases aqui. A situação inicial, que é onde você vai começar o seu conto descrevendo, tá? Seus personagens, como eles vivem, o que fazem, aonde eles estão. E depois vem o desenvolvimento. No desenvolvimento, geralmente, nos contos, você tem que criar um conflito, ou uma situação-problema, que vai se desenrolar ao decorrer da história. Nessa situação de desenvolvimento, geralmente tem os personagens malignos, né, maus, e os personagens bonzinhos, né, que desenrolam uma problemática. E na situação final, você vai resolver essa problemática. Você vai dar um desfecho para o seu conto. É bem simples, até porque o conto é uma narrativa curta, tá? Pronto. Agora que a gente já viu a estrutura, as características, eu trouxe para vocês, né, um conto. Bem simples e bem rápido. Aliás, antes da gente ver o conto que eu trouxe, deixa eu subdividir os tipos de conto, tá? Olha só, pessoal. A gente tem 4 tipos de conto. Conto de fadas, conto de ficção científica, conto infanto-juvenil e conto fantástico, tá? No conto de fadas, sempre o que é presente, uma das características principal, é que ele vai começar com era uma vez. Tá? Conto de ficção científica é a linguagem. Geralmente, já que é conto de ficção científica, é uma linguagem tecnológica e científica, tá? Conto infanto-juvenil é uma linguagem simples, não requer presença de muitos personagens. E o fantástico geralmente narra a história, né, de personagens épicos, que têm longas jornadas, várias aventuras. Vou colocar como característica várias aventuras. Pronto. Pessoal, de acordo com isso, eu vou ler um conto para vocês e vocês vão me falar, né, que tipo de conto é esse, de acordo com essas características que eu dei para vocês. Vamos ver. O conto é Para que Ninguém a Quisesse, de Maria Colasanti. Porque os homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a bainha dos vestidos e parasse de se pintar. Apesar disso, sua beleza chamava a atenção, e ele foi obrigado a exigir que eliminasse os decotes, jogasse fora os sapatos de salto altos, dos armários tirou as roupas de seda, da gaveta tirou todas as joias, e vendo que, ainda assim, um ou outro olhar viril se acendia à passagem dela, pegou a tesoura e tosquiou-lhe os longos cabelos. Agora podia viver descansado. Ninguém a olhava 2 vezes.
Homem nenhum se interessava por ela. Esquiva como um gato, não mais atravessava praças e evitava sair. Tão esquiva se fez que ele foi deixando de ocupar-se dela, permitindo que fluísse em silêncio pelos cômodos, mimetizada com os móveis e as sombras. Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias. Não saudade da mulher, mas do desejo inflamado que tivera por ela. Então lhe trouxe um batom. No outro dia, um corte de seda. À noite, tirou do bolso uma rosa de cetim para enfeitar-lhe o que restava dos cabelos. Mas ela tinha desaprendido a gostar dessas coisas. Nem pensava mais em lhe agradar. Largou o tecido em uma gaveta, esqueceu o batom e continuou andando pela casa de vestido de chita, enquanto a rosa desbotava sobre a cômoda. E aí, pessoal, o que vocês acham? Ele é um conto de fadas, ele é um conto de ficção científica, ele é um conto infanto-juvenil ou ele é um conto fantástico? Essa vai ser a questãozinha que vocês vão levar para casa, tá? Vocês vão ver, vão analisar, vão lembrar e vão me dizer que conto é esse. E além disso, vocês vão escolher um desses contos que eu apresentei para vocês, ou conto de fadas, ou conto de ficção científica, conto infanto-juvenil ou fantástico, para produzir o seu próprio conto, tá? No máximo aí umas 20 linhas, porque como eu já falei, o conto ele é uma narrativa simples e curta. Até a próxima aula.